Bom, agora a gente vai introduzir uma nova e muito útil grandeza, o campo elétrico, fundamental em todo o eletromagnetismo. A noção de campo, acima de tudo, é fundamental e é um novo conceito que a gente vai introduzir agora. A gente viu que pelo princípio da superposição, a força elétrica numa carga de prova QI, devido a um conjunto de outras cargas, QJ, tá? N outras cargas, é dado por uma expressão desse tipo. Você simplesmente soma vetorialmente as contribuições que cada carga QJ vão dar à força elétrica sobre a carga I. Tá? Então, por exemplo, com 4 cargas, 4 fontes aqui, Q1, Q2, Q3 e Q4, e eu tenho minha carga de prova QI no outro ponto do espaço, eu vou ter que somar vetorialmente as contribuições de cada carga dessas, né? A gente vai ter que ver aqui, por exemplo, de Q1 até QI, de Q2 até QI, eu vou precisar... A gente viu que a força vai estar sempre sobre a linha que liga, né, uma fonte à carga de prova sobre a qual a gente quer determinar a força. Então, por exemplo, a força de Q1 em QI vai estar nessa linha aqui. Isso aqui seria a força da carga Q1 em QI. A da Q2 em QI, você segue essa linha. Aqui o desenho não ficou muito bom. E você vai ter um vetor um pouco mais inclinado aqui em cima. F2i, estou chamando. Idem para Q3, idem para Q4. Você vai ter uma série de vetores aqui. O Q3 ficaria um pouco mais inclinado aqui em cima, o Q4 ficaria um pouco assim. Tá, resumindo, esses 4 vetores força somados vão dar a força elétrica sobre a carga de prova QI. Essa é a minha carga QI, eu teria sobre ela uma força elétrica, digamos, nessa direção e nesse sentido. Tá, essa seria a força elétrica sobre a carga I. Ok? Ela depende o quê? Das 4 cargas da minha distribuição aqui de fontes. Mas o que aconteceria, por exemplo, se a gente tirasse a carga de prova? Tá? Eu não tenho mais a carga de prova, no entanto, as minhas 4 fontes estão lá. O que é a noção de campo elétrico antes de entrar na matemática? O campo elétrico é algo, um efeito que essa distribuição de carga gera em todo o espaço à volta delas. De modo que, se eu coloco em um certo ponto do espaço uma carga de prova, essa carga de prova vai sofrer um efeito devido a essas fontes. Esse efeito é o quê? Uma força elétrica. Eu tinha minha carga QI aqui, ela automaticamente, devido a essas cargas e ao campo elétrico que elas geram em todo o espaço à volta delas, ela vai sofrer uma força Fi. Se eu boto uma outra carga aqui, que eu vou chamar de Qm, essa carga eu vou ter que aplicar novamente a lei de Coulomb sobre essa carga de prova, levando em consideração essa distribuição de cargas-fonte, eu vou ter, digamos, uma força elétrica Fm para cá. Se eu boto uma outra carga, essas cargas são positivas, né? Todas as cargas positivas. Digamos agora que eu boto aqui uma carga menos que N. Essas cargas são positivas. Opa, agora a interação é atrativa. Se eu coloco essa carga aqui, ela vai sentir uma força apontando aqui na direção das minhas fontes. Essa força aparece porque as minhas fontes, localizadas nessa região do espaço, estão causando um efeito em todo o espaço à volta delas, que é o campo elétrico. Esse campo elétrico tem essa propriedade. Se eu coloco cargas à volta, elas vão sentir força elétrica, ou atrativa ou repulsiva, dependendo do sinal, tanto das fontes quanto dela. E a gente pode quantificar melhor isso através sempre da lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb, para uma situação dessa, nos diz, para uma carga de prova QI, a força elétrica sobre ela, devido a um número N de cargas QJ fontes, vai ser dada por essa expressão, pelo princípio da superposição. Vocês reparem que o valor da carga de prova QI foi colocado em evidência. O que significa isso? Eu tirei ele da somatório. O que acontece se eu dividir a força elétrica por QI? Tá? Eu simplifico a expressão, mas eu vou ter que criar uma nova grandeza que corresponde à força dividido por carga. Essa grandeza é definida como campo elétrico. Tá? Então, o campo elétrico, e a gente usa a letra E maiúscula para ele, tá? O vetor campo elétrico gerado por essa distribuição de cargas vai ser dado por essa expressão. Ok?
O meu campo elétrico, na posição, eu estou usando esse subscrito I para indicar na posição daquela minha carga de prova I. O campo elétrico lá, devido a todas aquelas cargas de fonte, vai ser dado por 1 sobre 4πε0, a constante eletrostática, vezes o somatório de cada contribuição de cada carga-fonte ao campo naquele ponto do espaço. E se eu quiser a força sobre minha carga de prova, eu vou basicamente pegar o valor dela, QI, e multiplicar pelo valor desse vetor campo elétrico. Tá? A unidade do campo elétrico é Newton por Coulomb. Isso decorre imediatamente da definição. O campo elétrico é igual à força elétrica dividido por carga. A unidade de força é Newton. A unidade de carga é Coulomb. Então a unidade decorre daí. Tá? Newton por Coulomb, mais para frente a gente vai ver que essa unidade equivale a volt por metro, quando a gente definir o volt, que é a unidade de potencial elétrico. Bom, agora que a gente já estabeleceu a definição, né, a noção de campo elétrico, é importante fazer uma distinção entre cargas, entre pontos do espaço onde estão as fontes desse campo e um ponto do espaço onde a gente quer determinar o campo, que se chama o ponto de campo. Então, voltando àquele exemplo anterior, né, a gente tinha a expressão aqui da lei de Coulomb, pelo princípio da superposição era essa aqui, era QI dividido por 4πε0 vezes a soma da contribuição de cada carga QJ da minha distribuição de fontes. Ok? O ponto I é o ponto de campo. O ponto onde estava a nossa carga de prova QI seria o nosso ponto de campo. Por exemplo, a gente tinha essa distribuição, nossa carga QI estava mais ou menos aqui. Isso seria o ponto de campo. E a modificação que tinha que se fazer na expressão para se chegar à expressão de um campo elétrico consistia em eliminar a carga de prova. A gente dividia a força pela carga de prova, né? A força dividida por carga dava o campo. Então a carga ia para cá, dividia o FI e o FI virava o EI. Dadas essas fontes, para eu calcular o campo, eu simplesmente elimino a carga QI. A gente quer calcular um campo nesse ponto do espaço PI. O que a gente faz? A gente precisa localizar as coisas. Então, como a gente localiza pontos no espaço, lembrem da física 1, a gente utiliza vetores de posição. Tá? Como a gente fez para calcular força entre cargas. A gente tinha o vetor posição para cada carga aqui das nossas fontes. E a gente vai precisar do vetor posição do nosso ponto de campo, PI. Tá? Que vai ser o nosso RI. Tá? E a partir dessa geometria a gente vai poder calcular tanto as distâncias RJI quanto os unitários RJI. Esses unitários são iguaizinhos àqueles da lei de Coulomb. Tá? Vão ser os unitários o quê? Dos vetores de posição relativa entre cada carga-fonte e o nosso ponto de campo. Okay? Mas a distinção importante a se fazer é que agora a gente vai ter fontes, tá? Que geralmente vão estar associadas a uma distribuição de carga. Essa distribuição pode ser discreta ou contínua. A gente já vai ver qual é a definição de cada caso desses, né? Basicamente, a distribuição discreta é o que a gente utilizou até agora. Você tem carguinhas localizadas em pontos, enquanto que uma distribuição contínua você já vai ter geralmente carga estendida no espaço. Carga como num plano ou numa linha carregada, né? Tentar representar aqui a carga como se a carga tivesse espalhada de maneira contínua, uniforme, né? A ideia principal é discreta ou contínua. Discreta a carga está localizada no ponto de espaço, contínua ela está espalhada de modo contínuo, numa região, tá? Então nossas fontes vão estar associadas sempre a distribuições discretas ou contínuas de carga, e o nosso ponto de campo vai ser um ponto do espaço onde a gente quer determinar o campo elétrico devido àquelas cargas. A gente vai ver exemplos e maneiras de calcular campo elétrico, dada uma certa distribuição de cargas ou discreta ou contínua, calcular o campo elétrico em pontos do espaço, os pontos de campo. Então, basicamente, você tendo uma distribuição de cargas-fonte, você vai ter todo o espaço em torno delas vai ser modificado, de modo que vai ser modificado por quê? Porque vai haver a presença do campo elétrico em todo o espaço. Vai ser testado, vai ser provado de que maneira? Se você coloca uma carga de prova QI em algum ponto do espaço, vai surgir uma força de origem elétrica
Fi sobre ela. O campo, de uma maneira mais abstrata, é algo, digamos, uma propriedade do espaço, que tem origem em algum processo físico. No caso aqui, tem origem na nossa distribuição de cargas-fonte. Tá, é importante fazer a distinção entre campos, o campo é uma noção nova, a gente está estudando, né? Entre campo vetorial e escalar. O campo vetorial, o que ele é? Ele é um vetor, basicamente, 3 componentes, que são função da posição no espaço, ou seja, das suas coordenadas x, y, z. Ou r, θ, φ, ou r, φ, z, dependendo do sistema de coordenadas que você usa. Se você tiver em coordenadas esféricas ou cilíndricas. Enquanto que um campo escalar, outro tipo de campo, o potencial elétrico vai ser um campo escalar, que a gente vai ver daqui a 2 capítulos. Tá? Um campo escalar associa um número a uma posição no espaço. O campo vetorial você pode pensar do ponto de vista matemático como uma função das tuas 3 coordenadas que associa a essas 3 coordenadas um vetor, aquele ponto do espaço. E o campo escalar associa um número, simplesmente um escalar, né? Por exemplo, se você tem uma distribuição de temperaturas numa sala, você vai ter um campo escalar. A temperatura é um valor escalar. O campo elétrico já é vetorial. Tá? Uma grandeza que tem direção e sentido. Fundamental saber isso. Então, por exemplo, se você tem... O que seria um campo uniforme? Vamos tomar como exemplo. O que seria um campo vetorial uniforme? Que vai aparecer bastante em alguns exemplos. Um campo elétrico uniforme, né? Em capacitores, em a situação de você tem uma placa infinita. O campo uniforme é um campo cujo módulo e direção e sentido são constantes em todo ponto do espaço. Por exemplo, aqui grosso modo, um campo uniforme aqui com direção vertical, sentido positivo ao longo do eixo Z, seria algo desse tipo. Em todos os pontos do espaço, você vai ter um vetor aqui apontando para cima. Um campo elétrico uniforme longo de mais Z seria assim, né? Poderia ser representado vetorialmente assim. E como ficaria o campo elétrico de uma carga pontiforme? A nossa expressão para o campo já foi vista anteriormente. Tá? Se eu tenho uma carga pontiforme, Q1, quer dizer o quê? Minha fonte é essa carga Q1. Então, aquele somatório de 1 a n, no final das contas, não vai ter. Né? Eu vou simplesmente multiplicar a constante eletrostática por Q1 dividido por R1 ao quadrado vezes o R unitário, onde o R1 ao quadrado vai ser a distância entre a minha fonte Q1 e o ponto de campo P, onde eu quero determinar o campo elétrico. Tá? E o meu unitário, que aparece nessa expressão, vai ser o unitário do vetor posição relativa entre Q1 e P, que seria esse vetor preto. É totalmente análogo ao que a gente viu na lei de Coulomb. Tá? Então, por exemplo, eu teria uma geometria dessas, a minha fonte é essa carga pontiforme Q1, meu ponto de campo é P, o unitário aponta de Q1 para P, e agora eu preciso de outra informação, né? Eu preciso saber o sinal da minha carga fonte. Isso é fundamental. Tá? Se a minha carga fonte for positiva, a nossa expressão vai dar o quê? Vai dar constante eletrostática vezes Q1 dividido pelo quadrado da distância entre ela e P, R1 ao quadrado, vezes o unitário R1. Então reparem que Q1 sendo positiva e o unitário R1 tendo essa orientação aqui, o vetor campo elétrico vai ser simplesmente paralelo ao R1 unitário. Eu poderia muito bem escolher algum outro ponto. Por exemplo, eu vou escolher o ponto aqui que eu vou chamar de R. Esse ponto R vai estar ligado a Q1 por esse segmento aqui. Eu vou chamar de R2. Tá? O vetor sobre segmento aqui, ou seja, o vetor posição relativa que liga Q1 a R, ao meu novo ponto de campo. Eu teria aqui um unitário, meu unitário R2 teria essa orientação, logo meu campo elétrico aqui no ponto R seria um vetor com essa orientação, meu R. Tá? Reparem que uma carga pontiforme, por exemplo, se eu botar um ponto PR, se eu botar um ponto S aqui, um outro ponto de campo, meu campo aqui estaria orientado dessa maneira. Reparem que a partir de uma carga pontiforme, você vai ter o campo elétrico sempre emanando dela, da carga pontiforme, né? Espalhando, se ela for positiva. O que acontece se ela for negativa? Se o QI for menor do que zero? Se ela for negativa, como ela é negativa, eu posso escrevê-la como menos o módulo de Q1. Essa expressão aqui ela pode ser reescrita como 1 sobre 4πε0
módulo de Q1 sobre R1 ao quadrado, vezes menos unitário R1, por causa do menos da carga negativa. Então, no ponto de campo P, em vez de ter um vetor campo elétrico que vai para longe, aponta para longe da minha carga fonte Q1, eu tenho um vetor campo elétrico que aponta no sentido dela. Por quê? Porque o menos inverteu o sentido do unitário R1. E outro raciocínio vale também para outros pontos quaisquer de campo. Por exemplo, se eu boto meu ponto R aqui em cima, eu vou ter o vetor campo elétrico é R também apontando no sentido da minha carga. Se eu boto meu ponto S aqui, eu vou ter o meu vetor campo elétrico apontando no sentido da carga. Então reparem que ao contrário de uma carga pontiforme positiva, que ela vai ter vetores campo elétrico sempre emanando dela simetricamente para todas as direções do espaço, uma carga negativa, eu vou ter os vetores campo elétrico convergindo para ela também, simetricamente de todas as regiões do espaço, mas convergindo para ela. Tá? A gente pode pensar como se a carga positiva fosse uma fonte emissora que está emitindo esses vetores para todas as direções do espaço, de maneira esfericamente simétrica. Enquanto que uma carga negativa seria uma espécie de sorvedouro, como se ela estivesse puxando os vetores, né, para ela de todas as direções do espaço. Ok? Então a gente pode ter esquemas dessa forma. É óbvio que esses esquemas, esses desenhos são bidimensionais, isso aqui é tridimensional, né? A carga positiva tem os vetores campo elétrico emanando dela e a carga negativa tem os vetores campo elétrico convergindo para ela. Mas isso tem que ser pensado em 3 dimensões, que essas setas estão vindo de todas as direções do espaço. Tá? Essa é a característica principal do campo elétrico de uma carga pontiforme. Tá? Ele tem essa simetria esférica. Você pode olhar de qualquer direção do espaço para a tua carga pontiforme e você vai ver sempre que tem, se ela for positiva, o campo vindo dela, se ela for negativa, o campo indo para ela. Ok?